a traição não aconteceu do dia para a noite. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aproximadamente esse processo da traição começou a acontecer há pelo menos 2 anos antes. E sabe por que essa traição chegou a realmente acontecer? Porque ou você não tinha conhecimento suficiente para ler esses sinais, ou porque você fez de conta que não viu, porque você não sabia lidar com o que vinha depois desses sinais. A traição, ela não aconteceu do dia para a noite. Não mesmo. Muitos sinais foram passados, ou porque você não sabia ler esses sinais, ou porque você leu e não sabia lidar com eles. Então você preferiu, fazer de conta que não viu nada. Só que fazer isso não significa que isso não trouxesse consequências. Do mesmo jeito que você não engorda do dia para a noite. É verdade ou não é? E do mesmo jeito que você também não adoece do dia para a noite. Tudo isso é um processo. Algo que eu não vou vendo hoje, algo que eu não vou vendo amanhã, algo que eu não vou vendo depois da manhã. E tudo isso vai trazendo esses processos para a nossa relação. E o que é que eu não vi? O que foi que eu não vi dentro da minha relação? Eu não vi na minha relação que o diálogo não estava bom, que a gente começou a brigar demais, mas a gente estava achando que isso era só uma crise de casal e que isso ia passar. Será que foi isso que aconteceu? Será que foi a falta de carinho? A falta do contato físico, a falta da parte emocional? A gente começou a ficar muito distante sexualmente e aí a gente começou a entender que isso é comum, né? Porque todos os casais que estão casados há muito tempo, há mais de 5, 10, 15, 20 anos, afinal, só tem intimidade sexual uma vez por mês. Todas as minhas amigas falam isso, os amigos dos meus maridos falam isso, e aí você entende que isso é normal. Gente, não significa que isso é comum, tá? Que isso seja saudável. Então presta atenção, aqui já pode ter sido os buracos que você começou a cair. Então, se você vai para um diálogo com seu marido e só um fala, o outro é um monólogo, o outro não discuta, o outro não interage, vocês não conseguem olhar um para o outro, criar uma terceira opção e seguir nesse movimento, isso já é um sinal claro de distanciamento. E será que você sabia ler esses sinais? Conte aí para mim. Você sabia ler esses sinais? Quando vocês começaram a perceber que os objetivos de vocês já não eram mais em comum. Você queria uma coisa, ele começou a querer outra. E nesse movimento vocês começaram a se distanciar. E normalmente, gente, nós temos, né, como seres humanos, um senso de pertencimento muito grande. Então, quando a gente está com o nosso marido não está olhando na mesma direção que a gente é como se a gente fosse procurar um outro bando que olhasse para a mesma direção que a gente olha. Quando a gente fala que nós não estamos mais olhando para a mesma direção, para o mesmo caminho, muitas vezes na relação isso não é algo que é falado, do tipo, olha, marido, você tá indo para um caminho que eu não tô achando legal, eu queria ir para um outro caminho. Isso muitas vezes não precisa ser falado, tá? Existe uma coisa que nós chamamos dentro da relação, todas as relações, não só de casal, mas que são os neurônios espelhos. Então a forma como um se comporta, a forma como o outro interage, a forma como o outro se comunica, esses neurônios espelhos conseguem captar essas informações. E é por isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Ou vocês não souberam ler os sinais, ou vocês, por não saber lidar com eles, preferiram fechar os olhos, achando que com o tempo isso fosse solucionar. Então, sinais pequenininhos, sabe? Daquela coisa, olha, vamos fazer tal coisa, vamos construir tal coisa, vamos trabalhar junto nisso. E você vê um desinteresse. Você fala, ele é assim mesmo. Ali você sente que algo está errado. Mas você prefere acreditar que vai passar. E esse prefere acreditar que vai passar é onde a gente cai num buraco gigantesco. Porque a gente vai esperando, vai esperando, vai esperando. E parece que esses buracos... Vê se vocês entendem o que eu estou dizendo, vê se vocês concordam comigo. Quanto mais eu espero para olhar para a restauração do meu casamento, para aquilo, para os pontos cegos que doem e tudo mais, parece que eu vou cavando um próprio buraco. E lá eu vou me enfiando cada vez mais. Quando eu falo para vocês que as traições elas não aconteceram do dia para a noite, muito provavelmente você não aprendeu a ler os sinais. E aí, qual é o fluxo dessas traições, né? Qual é o fluxo? Então, eu não estou desperta para tudo isso, eu não consigo ver os sinais. E essas dificuldades vão acontecendo no meu dia a dia. E eu não sei ler, eu não sei entender, eu não sei resolver isso.
e eu vou deixando, que são aqueles buracos que eu vou cavando, né? Essas dificuldades vão se transformando numa crise. Que imagina, né? Quanto mais você cava esse buraco para baixo, mais difícil fica sair do buraco. Então isso vai se tornando aquilo que nós chamamos das crises, né? Essas crises, cada vez mais frequentes, elas vão trazendo como efeito colateral as traições, sim, tá? Então por isso, quando vocês dizem, ah, Paula, traição é mau caráter, bom, não preciso nem dizer, quem já tá aqui me acompanhando já faz algum tempo, que isso é só uma parcelinha pequenininha dos homens, né? A maior parte dos maridos, né, principalmente aqueles que querem ter a relação de volta, que pedem o perdão, eles realmente, existem outras dinâmicas por detrás disso. Mas enfim, dificuldade, a crise, as traições como efeito colateral. E se eu não olho para essas traições, agora eu tenho 2 processos que eu acabo vivendo aqui, que é ou a reparação, e começo a olhar para tudo aquilo que eu não via, ou realmente eu vou ter que começar a olhar para um divórcio. E nesse divórcio, mesmo que eu opte pelo divórcio, né? Isso não significa não olhar para tudo que já aconteceu. Porque se eu não olho para tudo isso que já aconteceu, eu repito a mesma coisa. Outro dia eu estava lendo um texto que dizia assim, ó, eu tive um casamento que não deu certo, né? Existia muita falta de diálogo, distanciamento e tal. E aí eu me divorciei. Entrei no segundo casamento e nesse segundo casamento continuou a falta de diálogo, distanciamento emocional, sexual. E agora eu estou terminando esse segundo relacionamento. Presta atenção. Será que são essas pessoas que estão com esse problema? Ou é você que está carregando tudo isso que você não vê, né? E está criando esse problema com cada pessoa nova que você se relaciona. Você já pensou? Já parou para pensar nisso? Será que é você que está arrastando essas relações tóxicas pelo fato de não se conhecer, pelo fato de não se curar, pelo fato de muitas vezes estar exigindo do outro que não é o outro que tem para te dar? Para pensar comigo, gente. Aqui a gente não fala de culpa, aqui não é julgamento, não é crítica. Mas enquanto a gente não olha para isso, a gente não consegue mudar o padrão. A gente não consegue fazer diferente. Entendem isso que eu tô dizendo aqui para vocês? Então, gente, quando eu não faço todo esse olhar, né, para aquilo que tá lá, para esses desafios, para essas dificuldades, incluindo os nossos pontos cegos, incluindo as dinâmicas ocultas da nossa família, porque essas coisas não aconteceram na nossa relação, isso aconteceu bem antes de eu ter conhecido meu marido, né? É algo que eu vou carregando. Se eu não olho para isso, eu acabo sempre cometendo os mesmos erros. Alguns erros muito comuns, para quem nunca me ouviu falar, quem tá chegando aqui agora. Eu posso estar dando demais na minha relação e o outro se afasta. Quem dá demais cansa e seca, né? Quem recebe demais e vê que não consegue devolver, se afasta, vai embora. E uma das formas que ele tem para dizer que está indo embora é a traição. É uma dinâmica. Você pode estar também como sendo mãe do seu marido. Então você cuida dele como você cuida dos seus filhos. Mas toda a sua energia é maternal. Você cuida da comida dele, da roupa dele, do bem-estar dele. Mas cadê a mulher? Cadê a mulher que está olhando para a mesma direção? Cadê a mulher feminina? Cadê a sexualidade dessa mulher? Cadê a amante que ele precisa nos momentos entre 4 paredes? Cadê? Não tem. Não tem, porque uma mãe não sente atração física pelo marido. Então aqui entra muito dessas dinâmicas quando a mulher perde o desejo pelo homem. Porque muitas vezes ela está nessa posição de mãe. Ou ao contrário, você está na posição de filha. O seu marido está te dando muito, mulher. E você percebe que por mais que você faça, você não consegue devolver. E aí você fica nessa postura de filha, como filha que recebe do pai. O pai dá, a filha recebe. E a filha nunca devolve. Porque nas dinâmicas de pais e filhos de verdade, os pais dão para os filhos dão para os seus filhos, né? Mas nessa dinâmica que eu chamo de um amor doentio, o que eu faço? O meu marido é o meu pai. Eu recebo demais do meu pai, mas eu nunca consigo devolver. Nessas dinâmicas onde eu sou a mãe do meu marido, ou nessa dinâmica onde eu sou a filha do meu marido, em qualquer um desses dois não existe atração, não existe desejo, tá? Muitos movimentos, até inclusive, os casais, eles começam a se chamar de: ô mãe,
Faz alguma coisa pra mim? Ou você chama o seu marido de painho, paizinho? O que separa um amigo de um casal emocionalmente, né, intimamente, é a intimidade sexual, gente. Entende? Você não fica dando beijo, selinho na boca de amigo, não é assim? Então presta atenção. Se eu tô na postura de mãe ou de filha do meu marido, o desejo tá totalmente comprometido. Que tipo de desejo é esse, né? E mesmo que tenha uma intimidade sexual, como que tá essa pegada aí? Aí, essas pessoas se viram pra fora e vem uma mulher muito mais nessa energia sexual, ou esse homem olha pra essa mulher muito mais nessa energia sexual, gente, cola, tá? Porque é atração. Positivo e negativo, sabe o ímã da pilha? Atrai. E toda vez que o masculino forte atrai um feminino forte, gente, é verdade isso que eu tô falando pra vocês. Cola de uma tal maneira que a nossa inteligência desliga. Vira burrice, é isso mesmo, orelha de burro. A nossa inteligência desliga. E a gente para de ficar pensando nas consequências. Um feminino forte com um masculino forte gruda, ok? Então, por que vai deixar grudar com outro positivo lá de fora? Grude no seu. Por isso que todo o nosso processo é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro. Por isso que todo esse processo precisa começar por você.